Olá, sejam muito bem-vindos aos Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção da nossa sociedade. Mas para juntos abordarmos temas relativos à nossa Constituição da República Portuguesa, eu conto hoje com a ajuda de dois comentadores. Eles que são Nádia Matos, deputada municipal. Olá, Nádia. Olá. E também o nosso professor Leonel Inácio. Olá, Leonel. Olá, Inês. Tudo bem? Hoje. Então eu quero começar por ti, Leonel, e pedir-te que tu possas ler um dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição da República Portuguesa. Obrigado, Inês. A Constituição da República, no seu artigo 3º, diz que a soberania, una indivisível, reside no povo, que a exerce segundo as formas previstas na Constituição. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática. Exatamente. E existe pertinência neste tema que o Leonel acabou de falar, isto porque o tema de hoje é relacionado com a educação. E, Nádia, nós sabemos que até mesmo na educação, a Constituição da República Portuguesa continua a ser a lei fundamental do nosso país. Portanto, até nesta área, nós temos que subordinar à Constituição. Mas será que em Portugal é isso que acontece? Pois é, uma boa questão. Nós sabemos que o Estado é quem tem a responsabilidade, não é, de criar os programas de educação, portanto, tudo aquilo que é lecionado nas escolas vem através do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, tudo isso. E hoje em dia, a educação, o nosso sistema de educação passa por desafios muito sérios, que todos nós conhecemos, não é? Do conhecimento de todos. São desafios a nível de professores, são desafios no que diz respeito aos alunos, ao pessoal não docente, ou seja, a escola em si é um mundo, não é? Que abrange muitas áreas e que todas elas hoje em dia passam por dificuldades muito sérias. E isso depois reflete-se, ou tem-se refletido também não digo no nível de educação que nós fornecemos, porque eu creio que em Portugal, através dos dados que nós temos, existem bons professores e os professores são bons e têm que ser valorizados. No entanto, há uma impreparação da parte dos alunos que, quando chegam ao mercado de trabalho ou quando chegam à vida adulta, estão completamente impreparados para a vida real, porque não têm as bases que são necessárias. Porquê? Vamos de encontro àquele primeiro tema que abordaste, que é a nível da educação, daquilo que são os programas educacionais, por serem os mesmos há muitos anos, não existirem mutações, não se fazer revisões de forma a que sejam constantes e acompanhem o crescimento da sociedade, acontece o que nós vemos hoje, que é os alunos sentem-se desmotivados nas aulas, não têm vontade muitas vezes de aprender, existem outros estímulos que eles correspondem muito mais facilmente ao nível das tecnologias e outros estímulos também pedagógicos que não são implementados, por exemplo, nas escolas. O que é que isto depois pode resultar? Naquilo que nós vemos, que é uma geração que entra no mercado de trabalho com muitos problemas ao nível de acessibilidades e etc., porque não estão preparados para a vida real. E eu creio que a educação em Portugal, não só em Portugal, mas no geral, a educação deve ser o ponto fundamental da existência de um Estado democrático, porque sem educação não existe sociedade, as pessoas não estão preparadas para existir uma sociedade concreta e civil e que funcione. Portanto, a educação deve ser a pedra basilar sobre a qual assentam os nossos direitos e deveres fundamentais. Se a educação em Portugal, ou noutro lugar qualquer, não funciona, é lógico que nós não vamos ter um país com futuro, ou que se diga preparado para o futuro. Vamos estar a preparar a mesma geração, ou melhor, vamos estar a preparar uma geração diferente sobre as mesmas diretrizes que preparámos uma geração de há 30 ou 40 anos atrás. E isso representa problemas ao nível educacional, pedagógico, etc., mas também na construção dos novos cidadãos, não é? Dos futuros cidadãos, naquilo que vão ser os futuros profissionais das diferentes áreas da sociedade, e isso é um bocadinho preocupante. Não, aqui a Nádia estava a referir um ponto muito importante. Nós temos de ter esta noção que, enquanto jovens, somos o futuro do país. Somos a próxima geração a assumir grandes cargos, grandes responsabilidades. E nós, quando falamos em educação, conforme a Nádia também referiu, acaba por ter influência na preparação para o futuro. Não só a nível pessoal, mas a nível de país mesmo, sociedade. Mas o que nós vemos hoje em dia é que talvez estamos a exigir uma preparação dos nossos cidadãos, mas não lhes estamos a dar as condições necessárias. Isto enquadrando, ainda há pouco estávamos a falar em off, este episódio de agressão numa escola. Sim.
Como é que nós podemos exigir a uns alunos, sejam o futuro do nosso país, preparem-se, tenham boas notas, sejam aquilo e o outro, mas as condições, neste caso de segurança? Está aqui a haver uma diferença entre o que eu exijo e as condições que eu dou. Com certeza, Inês. Sobretudo, a Nádia acabou de falar que a educação é a base. A educação é um pilar para o desenvolvimento sustentável de qualquer sociedade. Então, sem dúvidas, a segurança nas escolas é fundamental. Precisamos ter os assistentes operacionais e uma equipa, não é, toda que dê suporte à necessidade de mantermos a educação das nossas crianças, não é? O processo pedagógico não passa apenas pelos conteúdos que vão ser lecionados, não passa apenas pelas necessidades logísticas, mas é fundamental também termos aqui em conta a segurança dos estudantes. Então, o Estado tem que fazer o seu papel, o Estado tem que garantir que as condições de segurança estejam ali para que os nossos estudantes tenham um processo de ensino e aprendizado à altura e que possamos, no final do dia, ter um dia proveitoso para os estudantes, para os pais e a sociedade saia a ganhar de tudo. E os próprios pais têm que ter esta noção lá em casa, quem nos possa estar a assistir. Os filhos não são do Estado, os filhos são vossos, os filhos são dos pais. E quando a importância, a pertinência, nós sabemos isto, Nádia, é na própria tomada de decisões. A partir do momento em que os pais veem que o Estado não lhes estão a dar as condições certas de segurança, do programa educativo e tudo o resto, os pais têm direitos que podem e devem ver estes direitos a serem defendidos quando não são. Sim, eu acho que os pais devem ser presentes. Isto quer dizer que não podem delegar na escola a competência de educar. Porque a competência de educar pertence aos pais, não pertence à escola. A escola pertence à competência de lecionar as diretrizes pedagógicas, não de educar uma criança. Isso é em casa, educa-se em casa e segundo as diretrizes dos pais e daquilo que eles entendem que as crianças devem crescer a saber fazer. Por isso é que eu acho que os pais têm que ser presentes, porque quando os pais são ausentes, não sabem o que é que os filhos, quem é que são, com quem é que os filhos estão na escola, com o que é que eles fazem, o que é que eles estão a aprender, quem são os professores, ou seja, tem que haver um interesse dos pais, que eu percebo que na nossa sociedade hoje em dia seja um bocadinho difícil, tendo em conta as questões económicas e das pessoas terem que trabalhar mais horas e terem que trabalhar em turnos e muitas vezes em turnos complicados, a pessoa falta a estabilidade familiar, que é o mais importante, e quando não há isto, não é? Os miúdos vão procurar no outro lado, e acaba por ser a escola o lugar onde eles passam mais horas. E em Portugal, tendo em conta todos os dados que temos na Europa, nós temos o índice de período escolar mais alargado da Europa inteira. Então, os nossos alunos passam mais horas na escola do que passam com a família, porque chegam a casa tarde, provavelmente chegam a horas de jantam, vão descansar e amanhã outro dia igual. E os pais passam o quê? 2 horas por dia, 2 horas e meia com os filhos. Isso não chega para poderem fazer esta, não vou dizer fiscalização, que é um bocadinho forte, mas poderem estar alerta e estarem interessados na vida, no desenvolvimento daquelas crianças e daqueles jovens enquanto cidadãos da nossa sociedade e futuros cidadãos. E, portanto, essa competência não pertence ao Estado de ensinar, pertence aos pais em casa. E pegando neste exemplo até deste episódio muito triste que aconteceu e que depois também acaba, não é só aqui nesta escola, mas acaba por acontecer um bocadinho por todo o país, e muitas vezes só não é publicado nas redes sociais. Mas porque é que choca-nos tanto a ver aquilo, vermos que uma criança está a ser espancada, não é? Está a ser vítima de bullying, e nós temos uma série de 14, 15 crianças a filmar, e tu não mexes, tu não falas, tu não te metas. Porquê que isso existe? Porque se calhar existe na nossa sociedade um fosso muito grande naquilo que são os valores que estamos a transmitir. E a escola acaba por também ser colocada entre a espada e a parede, não é? Os professores têm uma tarefa muito difícil, que é a de ensinar, no fundo, a parte pedagógica, tudo o que é suposto, mas depois também não têm autoridade sobre as crianças dentro da sala de aula, e há esta questão que se levanta, que é o aluno dentro da sala de aula pode fazer o que quer e apetece porque o professor não pode corrigir. Isto levanta muitos problemas, não é? E depois que se refletem nesses tempos que não estão sem supervisão, não é? Não têm supervisão de professores, pelos vistos também não têm supervisão de assistentes operacionais, há falta de assistentes operacionais, que é uma coisa gritante, e portanto nós vamos começar a assistir cada vez mais a este tipo de episódios, porque
as pessoas que estamos a formar, obviamente não são todas, mas a grande maioria dos jovens que estamos a formá-los através da internet. Eles aprendem o que eles veem na internet, o que eles veem nas redes sociais, eles vão imitar aquilo que eles veem porque querem ser aceitos. Portanto, há uma componente psicológica que deveria ser inserida nas escolas que infelizmente não está a ser. Por exemplo, nós temos um rácio em Portugal de um psicólogo para 1000 alunos. Completamente impossível. Isto é uma coisa assim que nem sequer nós conseguimos visualizar isto na nossa cabeça, porque é descabido. Como é que um psicólogo vai acompanhar 1000 alunos? Impossível. E a própria importância que se dá à questão da saúde mental, porque Sim. quando a pessoa vai ao psicólogo, a ideia que se transmite já desde criança é a pessoa vai ao psicólogo, é maluco. Desculpem a expressão, mas isto não é de todo verdade. Sim, a pessoa tem a necessidade de aprender a lidar com emoções, parte sentimental, parte mental, a própria gestão do stress. Isto são coisas que deveriam ser ensinadas às crianças desde novas, mas Sim, que ainda não observamos. Mas antes de nós então continuarmos a desenvolver o tema, eu quero convidar a doutora Luísa a poder abordar este tema à luz da Constituição da República Portuguesa. Boa noite, hoje estamos aqui a falar de educação e falar de educação é o mesmo que falar de família. A Constituição da República Portuguesa diz-nos no artigo 67 que a família é o elemento fundamental da sociedade e que por isso mesmo tem direito à proteção da sociedade e tem direito à proteção do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros, onde se inclui a educação. No número 2 diz que incumbe designadamente ao Estado, para a proteção da família, a linha C, cooperar com os pais na educação dos filhos. E como já aqui foi referido, cooperar com os pais não é retirar aos pais o seu papel de educar os filhos e de decidir sobre a educação dos filhos. Cooperar com os pais na educação é garantir que os pais têm um sítio seguro onde deixar os filhos, um sítio com condições onde deixar os filhos e garantir também às crianças e aos jovens que vão para uma escola que para eles é segurança, tem condições de todo o ponto de vista para que eles possam ter êxito escolar. Quando nós falamos em educação, estamos a falar num direito fundamental. Estamos a falar num direito que é inerente à nossa Constituição, que é inerente à dignidade da pessoa humana, um direito que tem que ser garantido pelo poder político, um direito em que o poder político tem que sujeitar o poder económico para que possa garantir a todos este direito, tal como está no artigo 80 e no artigo 81 da Constituição da República Portuguesa. Gostaria de dizer que o artigo 43 diz que todos têm liberdade de aprender e todos têm liberdade de ensinar. Ou seja, quando nós falamos em educação, temos aqui o interesse das crianças, mas temos também aqui o interesse dos pais, o interesse dos professores, o interesse de todas as pessoas que fazem parte deste âmbito escolar. E temos que saber que todos têm a liberdade de aprender, assim como todos têm a liberdade de ensinar. Aos pais e aos jovens, é a vossa liberdade, é o vosso direito fundamental aprender. É a vossa liberdade, é o vosso direito fundamental haver uma igualdade na oportunidade, no acesso, no êxito escolar e em todas as condições escolares. Gostaria também de referir que o artigo 69, especificamente para a infância, diz que as crianças têm o direito à proteção da sociedade e do Estado com vista ao seu desenvolvimento integral. A educação contribui para um desenvolvimento integral de uma criança. Então, isto tem que ser garantido pelo nosso Estado. Assim como o artigo 70, referente aos jovens, à juventude, diz que os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente a linha A, no ensino, na formação profissional e na cultura. Vamos mais longe. A nossa Constituição, relativamente à educação, ela é muito abrangente e ela é muito específica neste assunto. O artigo 73 diz: todos têm direito à educação. Igualmente, todos têm direito à educação. O Estado promove a democratização da educação e demais condições para que a educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, superação de desigualdades económicas, sociais e culturais, desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade, responsabilidade para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. Então, a escola tem que contribuir para isto. Quem é que tem que garantir que isto acontece?
o poder político. O artigo 74 fala-nos do ensino e diz que todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e ao êxito escolar. Na realização da política do ensino, incumbe ao Estado assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito, criar um sistema público e desenvolver o Sistema Geral de Educação Pré-Escolar, garantir a educação permanente e eliminar o analfabetismo. Portanto, o Estado tem um papel muito importante nas nossas escolas, nas escolas do país. O Estado, desta forma, tem uma grande importância na vida dos pais, na vida das crianças e na vida dos jovens. Não é admissível que em Portugal, nos dias de hoje, um direito, uma Constituição que existe há 50 anos, não é admissível que haja crianças que vão para a escola e enquanto uma turma está a ter aulas, a outra turma não tem aulas. Não é admissível que aos pais seja negado o acesso à escola para ver em que condições é que os seus filhos estão a estudar, para ver em que condições é que os seus filhos ficam. A escola é uma zona de segurança, mas tem que ser conhecida dos pais e os alunos têm que saber que se precisarem de algumas coisas, os pais podem entrar, podem interferir, porque na verdade o que está aqui em causa é a família. Pais, vocês são os únicos que têm poder sobre a educação dos vossos filhos. Vocês são os únicos que podem decidir. Vocês são os únicos que podem intervir. Os filhos são dos pais. Jovens, os vossos pais estão lá para vos ajudar. A escola não substitui o papel dos pais. A escola é um lugar onde vocês vão para receber educação de acordo com determinados parâmetros, desde que não vá contra as indicações que vocês têm em casa, contra a vossa moral, contra a vossa consciência, contra aquilo que o núcleo da vossa família defende, contra a vossa personalidade, contra o vosso desenvolvimento pessoal, que são direitos pessoais que vos assistem, que a Constituição prevê no artigo 26 e que são vossos. Ninguém pode tirar. Negar estes direitos é roubar direitos fundamentais e isto é passível de responsabilização. Eu gostava de falar no artigo 271, que eu vou abrir aqui. Antes de mais, 266 diz que os órgãos e os agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à lei e devem atuar no exercício das suas funções com respeito pelos princípios da igualdade, proporcionalidade, da justiça, imparcialidade e boa-fé. E depois o 271 diz: os funcionários e os agentes do Estado e demais entidades públicas, onde se inclui escolas, onde se inclui professores, onde se inclui auxiliares, diretores, onde se inclui todo o âmbito escolar, são responsáveis civil, criminal e disciplinarmente pelas ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício de que resulte violação dos direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Então, pais e jovens, vocês têm o direito de proteger a vossa família. A escola tem que ser garantida pelo Estado. O poder político tem que garantir, através do poder económico, que há igualdade no acesso, que há igualdade no êxito, que há qualidade. Mas as famílias não podem ter qualquer interferência. Violar direitos fundamentais, negar direitos fundamentais é crime e é passível de responsabilização. Mais uma vez, obrigada, doutora Luísa, pela sua opinião face ao que está na nossa Constituição. E seguindo aqui um bocadinho a lógica do que estávamos a falar com a Nádia, todo o processo educativo é da parte dos pais, certo, Leonel? Mas o ensino é da parte da escola. E a escola tem que dar... Quando falamos de escola, falamos no sistema educativo que existe em Portugal. A escola tem que fornecer toda a condição necessária para que um aluno não tenha medo de ir à escola, para que o aluno saiba que está lá a aprender coisas e bases que vão servir para a vida adulta. Obrigado, Inês. Eu gostaria de retratar aqui uma notícia que foi publicada no Jornal Público. Diz que a educação em suspenso, falta de professores, greves e alunos sem aulas. A instabilidade crescente no sistema educativo já deixou milhares de alunos sem aulas. Esta realidade não só limita a aprendizagem dos alunos, como também acentua desigualdades já existentes. Ou seja, o Estado tem que continuar a fazer o seu papel. O Estado tem que continuar a ser o garante. O Estado tem que reunir as condições para que o processo de ensino-aprendizado ocorra da melhor forma possível. Não o fazendo, vamos continuar a expor, vai ocorrer, ou de forma pública vai haver esse tipo de episódios, tal como nós acabamos de mencionar em relação aos alunos, que houve uma briga em que se via que faltava ali assistentes operacionais para darem ali... É impossível não haver briga, não haver discordância onde há muita gente. Mas naquele momento em que começou a briga, os assistentes operacionais ali tinham que estar para fazer com que os ânimos fossem acalmados. O Estado não fazendo vai deixar os nossos estudantes numa situação crítica, porque não vão conseguir aprender o melhor possível e depois vamos ter
a nossa sociedade em condição inadequada. O Estado tem que continuar a ser o garante, tem que garantir as condições de manutenção da escola, a parte logística, os professores, tem que se ver muito a questão dos professores, porque esta mobilidade dos professores também causa aqui um certo vácuo, não é? Porque se os professores têm que se deslocar das suas zonas de residência e ficam longe da família ou ficam longe da sua cultura, do seu meio, ficam também aqui, de certa forma, fragilizados. Então, temos que incentivar o Estado a continuar a fazer o seu papel, ser o garante, preparar as condições todas que são necessárias para que assim também os pais em casa consigam fazer o seu processo de educação normal, mas que haja aqui uma parceria. Devo também relembrar que deve haver uma participação ativa dos pais. Eu sei que estamos num contexto onde os pais muitas vezes têm que trabalhar horas e horas, mas tem que se fazer um esforço extra para que no final tenhamos um produto final, podemos assim dizer, satisfatório, que são as nossas crianças. E quando pensamos, aliás, é muito importante falarmos nestes tópicos, porque quando nós pensamos em sociedade estruturada, em futuro garantido, digamos assim, nós temos que começar na base. E a base são as crianças, são os jovens. Sim. E se nós não temos estas condições, não os estamos a ensinar, como é que poderemos confiar futuramente o futuro de um país a esta geração? Sim. E face ao que estávamos a falar, Nádia, consideras então que a educação é mesmo uma prioridade em Portugal? Rever, analisar, melhorar? Obviamente, lá está, que sem educação nós não podemos avançar para o futuro. Então é mesmo imperativo que as pessoas, que o governo, que o sistema de educação, que todas as pessoas envolvidas nos Conselhos Nacionais, no Conselho Nacional de Educação, etc., estejam realmente comprometidas com a difícil tarefa, que é uma difícil tarefa, que temos que dar o devido respeito, que é muito difícil, mas eles têm que estar completamente comprometidos com esta tarefa de dar seguimento ao futuro, mas segundo os valores certos. Eu acho que é mais importante nós ensinarmos, termos bons alunos, no sentido de estarmos a criar boas pessoas, do que, sei lá, bons químicos ou bons veterinários. Estão a perceber? Então é melhor nós termos bons cidadãos, porque um bom cidadão vai ser um bom profissional, seja qual for a área. É consequência. É consequência, obviamente. Então, se o sistema de educação caminhar para esse lado ou tiver em vista, se calhar é mais importante nós nos focarmos, em vez da pedagogia normal, que é, a gente já sabe que tem aquelas disciplinas, lecionar aquelas matérias, etc., se calhar tem que criar outras abordagens, tem que lhes ensinar, se calhar é mais importante agora nós começarmos a focar-nos na parte cívica do ser humano, na empatia, no respeito ao próximo, na preocupação da estabilidade. Soft skills. Exatamente. Nesta preocupação que nós temos no que diz respeito ao futuro da nossa geração, porque eles são o futuro e nós mais velhos e essas pessoas que estão à frente desses cargos têm que olhar para estas crianças e para estes jovens e preocuparem-se. E o que acontece hoje é que ninguém quer saber. O que der é o que é, se é lecionado, se não for, não é. Então não há essa preocupação. E eu acho que é muito importante nós, hoje, eu não sou mãe ainda, mas um dia serei, e então haver essa preocupação da nossa parte, já somos mais velhos, para se perceber, não, mas isto está a ser cumprido, que tipo de pessoas é que estamos a formar em Portugal, que tipo de jovens é que estamos a formar, porque eles até podem ser muito bons, mas depois nas componentes do português, que é a nossa língua materna, por exemplo, não dominam. Isso é grave. Então nós não podemos ter pessoas que estar a formar pessoas que depois não sabem falar, ou que não sabem escrever, ou que não têm componentes cívicas adquiridas. É grave. Então é mais importante nós formarmos bons cidadãos do que, sei lá, uma outra coisa qualquer, do que bons youtubers. E até porque, acabamos por tocar num ponto importante, que é, eu desde pequenina, e nós não somos assim tão velhas quanto isso, aliás, nada. não somos nada mesmo, Não são nada mas desde novas nos foi incutido aquela ideia de tu és inteligente se tiveres boas notas. Tu és inteligente se fores a melhor da turma, E, na verdade, a própria definição de inteligência não é isso. A definição de inteligência é encontrar soluções para problemas. Exato. E nós vemos alunos fantásticos, mentes brilhantes, média de 20 e na altura do secundário 5 e 4, saem para o mundo real e encontrar soluções para problemas é difícil. Exatamente. Porque desde sempre o sistema educativo foi és inteligente se tiveres boas notas. É nas notas que te deves focar. Leonel, quanto, aliás, é que isto pode influenciar o futuro de um jovem? Ele pensa, eu sou muito bom, porque tenho boas notas, mas depois vai para a sociedade, vai para o dia-a-dia e esbarra na verdade que é a vida.
Ela falou muito bem nisto, não é? Antigamente nós éramos medidos, não é? E existia aqui parâmetros para saber se o aluno é bom ou não. Deixava-se de lado certas competências que hoje estamos a ver que são importantes, saber se relacionar, saber conversar. Então, é importante, sim, temos que incentivar os estudantes a serem bons, a serem dedicados em matérias específicas, matemática, como por exemplo química, biologia e ciências no todo, mas há necessidade de equilibrar, ou seja, os estudantes têm que ter boas notas, têm que se dedicar ao máximo aos conteúdos temáticos que são ensinados, mas também têm que saber se relacionar e deve haver também aqui na educação, nunca pode deixar de haver a criatividade. Devemos aproveitar esse boom tecnológico para que haja mais criatividade, até mesmo no processo de ensino e aprendizado. Os professores não podem ser como robôs, não é? Tem que tentar aqui buscar uma forma e outra de cativar os estudantes para que no final os estudantes consigam aprender, porque há os estudantes que conseguem aprender de forma mais fácil com uma técnica, mas há outros que carecem um bocadinho mais de atenção. Adequar ali um bocadinho então, o processo deve haver a cada aqui este equilíbrio. Os estudantes não pode haver uma métrica que diz que o estudante só é bom se tem 20. Não. Exatamente. Há estudantes que não são tão habilidosos, não têm 20, mas conseguem ter um 14. E se calhar nas outras áreas, como a área emocional, a área de relacionamento, sabem lidar de uma melhor forma. Exatamente. Leonel, Nádia, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Lá em casa continuem a acompanhar-nos tanto no Instagram e no TikTok, como também a visitar o site Você é que Decide, onde estes temas e outros estão mais desenvolvidos. Até à próxima.